gente! Essa é a nossa quarta e última aula sobre Cristologia. Onde a gente vai destacar o ministério de Jesus aqui na Terra, ou seja, o tríplice ministério de Jesus. Como assim, Kelly? Por que tríplice? Porque Jesus, ele assumiu o ministério como profeta, como sacerdote e como rei. Jesus era tão cara que ele tem essas três posições. E a gente vai falar de um por um e destacar dentro da Bíblia onde está a evidência desses ministérios de Jesus. A gente vai começar com Jesus sendo profeta. Os profetas eram mais conhecidos no Antigo Testamento. Tem grandes profetas de nomes renomados como Moisés, como Samuel, como Isaías, que é meu favorito, particularmente apaixonada por Isaías. E Jesus era profeta por quê? Porque Jesus, ele não apenas profetizou sobre o que viria, mas como ele também viveu muito das suas profecias. Podemos dizer que Jesus é o maior profeta dentro dos retratos da Bíblia. Lá em João 7,46 tem uma dessas evidências onde os líderes não creem no poder de Jesus. Onde Jesus tinha autoridade tanto para repreender quanto para dizer. Então os doutores da lei da época não concordavam que Jesus era um profeta. A gente falou agora há pouco sobre isso ao falar do paralítico na aula passada, que Jesus deu autoridade tanto para curar aquele homem quanto para perdoar seus pecados. Então, mas as autoridades da época, doutores da lei, rejeitaram Jesus por causa disso. Então Jesus, ele é um profeta, o maior profeta dentre todos os outros. Se ele tivesse escrito um livro dele entre os profetas, que os livros profetas são escritos entre os profetas maiores e os profetas menores, com certeza Jesus teria o maior livro, mas esse não é o caso. Jesus, como profeta, ele manifestou o seu poder, o poder de Deus aos homens. E já como sacerdote é uma coisa completamente diferente. Como assim, voltando lá ao Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram responsáveis do templo, de oferecer os sacrifícios, que na época era de animais, era sacrifícios em agradecimento, sacrifício por perdão do pecado. Os sacerdotes, só eles tinham, digamos assim, a permissão para entrar no lugar chamado Santo dos Santos, onde era a presença do Senhor vinha, onde Deus vinha para receber essas ofertas, que eram todas preparadas exclusivamente pelos sacerdotes. Jesus, ao assumir a posição de sacerdote, por que Jesus teve essa posição? Porque ele mesmo se fez o sacrifício, ou seja, agora a gente vai entender a grande missão de Jesus na Terra. Ele é o Cordeiro vivo que morreu por nós. E na época do sacerdote, só o sangue dos animaizinhos que era sacrificado era para purificar templo, para perdoar pecado, como já falou. E Jesus, ele assumiu essa posição de modo geral. Era tanto para perdoar quanto para salvar, mas precisava ser pelo sangue. Então foi por isso que Jesus morreu crucificado, derramou seu sangue, oferecendo ele próprio como sacrifício em favor de nós. E através da cruz, Jesus se tornou o nosso único mediador, que era a função do sacerdote, ser mediador entre Deus e o homem. Então Jesus assume essa posição. Lá no livro de Jó, que foi escrito bem antes de Jesus, em algumas falas dele, quando ele está enfrentando o momento dele de miséria com os amigos, ele fala que Deus estava lá para julgar, mas ele não tinha ainda, Jó no caso não tinha um intercessor, ou seja, Jesus ainda não tinha vindo. Então Jesus, ele veio para assumir essa posição, ser o intermediador, intercessor por nós. E só foi possível essa aproximação do homem
com Deus através do sacrifício de Jesus. Nós somos livres para desenvolver a nossa relação com Deus. Jesus veio para ser a ponte entre nós e Deus, o nosso Criador. Restabelecer a nossa conexão com o Pai, perdida lá no início dos tempos com Adão e Eva. Ou seja, essa é a função do ministério dele como sacerdote. E para finalizar, a gente tem Jesus como Rei, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Jesus, ele inaugura o reino de Deus em nós mesmos. Porque lá em Lucas 17:21, ele fala que o reino de Deus ele não está ali e nem aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, ele estabeleceu esse reino em nós com seu ato na cruz, com a sua morte, oferecendo a nós uma chance de salvação, sendo ponte, como eu acabei de falar. E ele também fala que não é possível conhecer o Pai se não for através dele. Ou seja, a gente tem que conhecer a Cristo, crer em Cristo, para a gente poder viver o reino de Deus e garantir a nossa salvação. Ele ressalta a sua realeza após a sua morte. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus com a promessa de voltar para nos livrar da morte eterna e nos dar uma chance de sermos as criaturas beneficiadas de Deus, ou seja, de nós sermos verdadeiramente a família do Senhor. Assumimos a nossa função de filhos amados de Deus. Esse foi o ministério de Jesus. Por isso que ele veio à terra, se tornar profeta, sacerdote e rei. Para finalizar, eu quero deixar o versículo lá em João, capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguia apagá-la. Ou seja, essa luz é Jesus que brilhou na nossa escuridão. E a gente tem que sim acreditar em Jesus, que Jesus voltará. Jesus já está voltando, Jesus já está à porta. E conhecê-lo é muito importante. Para finalizar, eu quero deixar a frase que é: olhe para o alto, porque Jesus vem.